Glória a Deus, são todos bem-vindos aqueles que estão cooperando aqui na casa do Senhor, os nossos visitantes, são bem-vindos. Eu falo em nome do ministério, da igreja, Novo Tempo, amém, queridos? Diz assim, 39:7, aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs nele os olhos, pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos que de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão, saiu fugindo para fora. Queridos, eu acho que o maior inimigo do homem, quando eu falo homem, me refiro homem e mulher, o maior inimigo nosso é os nossos desejos, vontades, e é nós mesmos. Nosso maior inimigo habita dentro de nós, que é o centro das nossas emoções e desejos. E uma das coisas mais terríveis que tem para nós vencermos é nós mesmos, a saber, a tentação. A tentação já vem, ela já vem em uma palavra que ela tenta, tentação, ela pretende te levar a uma queda, a tentação. E a verdade é, queridos, que José era um jovem, era um menino novo, jovem. Ele estava no Egito por conta de várias coisas, várias situações. Ele acabou chegando na casa de um homem chamado Potifar, um homem muito rico. E este homem confiou em José, porque o Senhor era com ele. E confiou todos os seus pertences. E a ele deu autoridade sobre tudo o que tinha, menos a mulher, que era dele. Então, e o que acontece? Justamente aquilo que ele não podia tocar é que o diabo usou para tentá-lo, para derrubar ele. E é mais ou menos assim, A mulher de Potifar aqui era a árvore da vida que estava no meio do jardim. Era só aquela árvore que não podia Adão e Eva tocar. Ela que era a árvore. Todas as outras eles poderiam comer, desfrutar. E ali tudo José podia desfrutar. Mas justamente aquilo que não podia é que ele foi tentado. Eu quero dizer, queridos, que Deus coloca limites para nós. Deus tem limites a nós. Nós somos livres, sim, para adorar, para louvar ao Senhor, para dizer não ao pecado, para submeter a nossa vontade a Deus, à vontade de Deus. Você é livre. Nós somos livres para isso. Aliás, a saber, aqueles que têm o Espírito de Cristo nele. Porque aquele que não tem o Espírito de Cristo nele, ele vai se submeter à tentação. Está cheio de gente, querido, que pequenas tentações têm o derrubado. Ele tem se curvado à sua própria vontade, os seus próprios desejos. Você acha que José não tinha todos os motivos aqui para dizer à mulher de Potifar que o tentava todos os dias? Todos os dias aquela mulher se oferecia para ele. Aquela mulher dizia para ele, olha, venha se deitar comigo. Ele poderia. Ele estava longe de casa,
ele não tinha ninguém o observando. Porém, queridos, José era resignado a servir a Deus, não importando as circunstâncias que ele achava. Ele estava resignado, ele disse: não, olha, tudo me foi colocado às mãos, menos você, porque é mulher do meu senhor. Mas ele não estava fazendo porque o seu senhor tinha vedado a mulher dele a ele. Não. Se você atentar bem, aqui ele diz assim: olha, longe de mim pecar contra Deus. Porque ele poderia sim ter feito a sua própria vontade, claro, ele era livre para isso. Só que o temor que ele tinha a Deus, não a Potifar, o temor que ele tinha a Deus fez com que ele resistisse à tentação todos os dias e não se curvasse à sua própria vontade e desejo. E José venceu. E qual foi a sua recompensa? Momentaneamente, nada. Pelo contrário, a vida dele piorou por conta disso. Mas posteriormente, Deus tinha a ele um propósito de fazê-lo de governador sobre o Egito. E aquilo ali, aquela tentação, queridos, era uma escada para ele chegar até a liderança, ou até o lugar que Deus tinha para ele. E muita gente, querido, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus tem um propósito na sua vida. Deus te chamou, meu jovem, Deus te separou, te ungiu, te consagrou para louvar, glorificar ao Senhor. Só que, queridos, muita gente que Deus tem propósito para com ele, trupica, cai e não cumpre com o seu propósito, por conta das suas decisões, segundo a sua própria vontade e desejo, se submete às suas emoções. Domingo passado eu ministrei aqui sobre Sansão. Deus tinha um propósito com ele, de libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Só que o que ele fez? Foi preso pelos filisteus, furaram os seus olhos e ainda escravizaram Sansão. Por quê? Era aquele fim que Deus tinha a ele? Não, de forma nenhuma. Deus tinha um outro fim. O Senhor disse assim: eu sei o que eu tenho, os meus pensamentos sobre vós são pensamentos grandes, são pensamentos de bondade, meus pensamentos sobre vós são pensamentos de êxodo. Só que a maioria, queridos, e eu falo isso, estou falando para um público jovem, porque o jovem ele é impulsivo, o jovem ele faz as coisas por impulso. Mas o jovem de Deus, querido, não faz as coisas segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios desejos, ou por impulso. O jovem de Deus tem que agir debaixo do temor do Senhor, e agir e tomar decisões segundo o que a palavra de Deus orienta. Esse é o jovem sábio e que vai chegar no propósito que Deus tem para ele. Esse vai chegar. Mas o jovem impulsivo, que toma decisão segundo as suas emoções, segundo os seus desejos, ele não vai chegar. Não adianta, querido. Mas Deus tem promessa. Mas as promessas de Deus para se cumprir na sua vida depende de você, mais de você do que de Deus, mais das suas próprias decisões do que a decisão de Deus, porque a decisão de Deus já foi tomada. A decisão de Deus é que Deus tem propósito, sim, e propósito a te levar a lugares que você nem imagina. Essa é a vontade e o querer do Senhor. Só que depende de você, depende de cada um de nós. As nossas decisões é que vai escrever a nossa história. Deus te deixou livre. Você é livre. Você é livre para tomar as suas decisões. Você é livre, querido. Você que tem o Espírito Santo é livre para dizer não às suas próprias vontades. José disse assim: olha aqui, minha senhora, longe de mim pecar contra Deus.
contra o Senhor, fazendo isso contigo. Ele tinha tudo para fazer, não tinha ninguém na casa. A mulher estava se oferecendo, agarrou ele. Sabe o que ele fez? Ele fugiu. Fuja da aparência do mal. Aleluias. Fuja da aparência do mal. A palavra de Deus nos orienta a fugir de toda aparência do mal. Então fuja, meu jovem, em nome de Jesus, porque Deus tem o melhor para a sua vida, mas isso depende mais de você do que do próprio Deus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Fica com esse conselho para a glória do Senhor. Aleluia.